Aqui é a professora Cíntia Loureiro do canal Matemática com a professora Cíntia Loureiro. Seja muito bem-vindo no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho e aguarde as notificações dos próximos vídeos. O assunto da aula de hoje é função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Sobre esse assunto, nós abordaremos 3 aulas. A primeira aula, nós começaremos com um exemplo de que seria uma função afim, a definição e valor numérico de uma função afim. Nas próximas aulas, vamos falar de gráfico de uma função afim e também do estudo do sinal da função afim. E no último vídeo abordaremos questões do Enem sobre o assunto função afim. Então vamos para a aula de hoje. Começando aqui pelo primeiro exemplo. Eu tenho o salário de um vendedor de uma loja é feito da seguinte maneira: uma parte fixa no valor de R$1.000 e a outra parte variável, que corresponde a 12% de comissão do total das vendas realizadas no mês. Determine a função que representa o salário do vendedor. Então vamos resolver. Então eu tenho uma função que eu chamei de salário e ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é uma parte fixa de R$1.000, que se o vendedor não vender nada, ele tem esse salário de R$1.000. E a parte variável, que vai depender das vendas. Então 12% de cada venda que ele fizer. Então, como que eu vou representar isso de uma forma de função? Então, eu coloquei aqui S de X. Por que S? Porque seria salário. Poderia ser F de X também, mas eu achei conveniente colocar S de X de salário. Então, eu tenho aqui que o salário vai variar de acordo com quê? Com as vendas, que o X aqui representa as vendas. Então, eu tenho R$1.000 de valor fixo mais 12% do valor das vendas. Pode ser representada a porcentagem também em forma decimal. Então, eu tenho S de X é igual a 1.000 mais 0,12x. Vamos para o segundo exemplo. Uma empresa de táxi A cobra R$3 da bandeirada, que é um valor fixo, entrou, já está pagando R$3, e R$2 por quilômetro rodado. A empresa B não cobra esse valor fixo, mas ela cobra R$4 o quilômetro rodado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, resolvendo isso, eu tenho a função o valor da corrida me dado por uma parte fixa, que é a bandeirada, e a parte variável, que é o quilômetro rodado. Agora nós vamos para a definição, né? A parte formal. O que seria uma função afim ou função do primeiro grau? É uma função que o meu domínio é o conjunto dos reais e a minha imagem também é o conjunto reais. Ela é dada por f de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais e com a diferente de zero. Por que o a aqui não pode ser zero? Porque se o a for zero, essa parte aqui, o x some e só fica o b. Então, não é uma função afim ou função do primeiro grau, simplesmente uma função constante. Então, tem a fórmula geral dela aqui, que é f de x é igual a x mais b, ou y igual a x mais b, tanto faz. Onde o a é a minha taxa de variação de y em relação a x. Então, quem me dá essa taxa de variação aqui é o elemento a, em função de quem? Da variável x. À medida que vai mudando a variável x, o valor de a muda e vai variando essa taxa aqui de y. O b já é constante. O a também pode ser chamado de coeficiente angular, tá? Nós vamos falar mais na frente. E o b, coeficiente linear, ou termo independente. Então, vamos para alguns exemplos. Determine os valores de a e b das funções. Primeiro, 5x mais 2. Lembrando que o a sempre está acompanhando a variável. Então, o a é 5 e o b é 2. 5x. Então, eu tenho aqui que o a é 5 e o b é 0. Não tem o termo independente.
O próximo exemplo, eu tenho 2 menos 8x. Cuidado que o A é o menos 8 e o B é 2. Vem observar aqui que o A não é o primeiro que aparece, mas sim o que está acompanhado da variável. Então, eu tenho A menos 8 e B igual a 2. O F de x igual a 5. Desculpa. Eu tenho aqui que o A é 0 e o B é 5. Então, é uma função constante, não uma função afim, pois o A é igual a 0. Então, vamos lá. Valor de uma função afim. Dado uma função do primeiro grau, f de x é igual a 5x menos 2, determine. F de 2. O que seria isso? A função vai ter um valor numérico de acordo com o valor que é atribuído à variável. Então, eu vou pegar esse 2 aqui e substituir aqui. Então, f de 2 vai ser 5 vezes 2 menos 10. Então, eu tenho lá 5 vezes 2, 10, menos 2, 8. O B, f de 0 mais f de 5. Então, eu tenho o que lá? Quando o x for 0, essa parte aqui vai sumir, vai sobrar só o menos 2. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0, menos 2, mais 5 vezes 5, 25, menos 2, 23, menos 2 mais 23, 21. E o último exemplo, f de 1 menos f de menos 1. O que eu tenho aqui? 5 vezes 1, 1, menos 2, 3, menos 5 vezes menos 1, menos 5, menos 2, menos 7. Então, eu tenho lá 3 menos 7 é igual a 10. Vamos para um exemplo contextualizado agora, voltando pelo exemplo do táxi ali, que nós já vimos, né? Estou falando que eu tenho duas empresas, que a empresa A cobra uma taxa de R$3 fixo, mais R$2 por quilômetro rodado, e tem a empresa B, que não cobra a taxa fixa, mais R$4 por quilômetro rodado. O que está pedindo o problema? Primeiro, as funções que representam cada empresa. E a letra B, em uma corrida de 8 km, qual empresa pagarei mais barato? Então, vamos para o primeiro lá. Tem a empresa A função corrida, a parte fixa, né, é R$3, que é a bandeirada, e a parte variável é 2, depende do quilômetro rodado. Então, eu tenho a função aqui, parte física 3, mais 2 vezes a parte que vai variar, 2x. Empresa B não tem taxa fixa, mas tem a taxa variável, que cada quilômetro ele vai pagar R$4. Então, f de B é igual a 4 vezes x. E agora está perguntando, em uma corrida de 8 km, onde que eu vou pagar mais barato? Então, primeiro ali na empresa A eu tenho que o A é igual a 2, que é a parte variável, e B igual a 3, que é a parte fixa. Então, eu tenho que f de x é igual a 2x mais 3. Então, quantos quilômetros eu vou rodar? 8, né? Desculpa. Então, 2 vezes 8, 16, mais 3, 19. Então, na empresa A, a corrida sai por R$19. Vamos ver na empresa B? Na empresa B, o A é 4 e o B é 0. Então, f de x é igual a 4. 4 vezes 8, 32. Nesse caso, a corrida B sai mais cara e a corrida da empresa A mais barata. Vamos para o próximo exemplo. Salário fixo de um segurança é R$2.000 e 150 por plantões noturnos. Qual a função matemática que representa o seu salário? Então, lembrando que eu tenho duas partes do salário, composto da parte fixa, que é R$2.000, que ele recebe se ele não dá plantão nenhum, mais 150 de acordo com os plantões. Então, eu coloquei aqui salário 2.000 a parte fixa, mais 150 vezes x, que seriam os plantões. Se no mês o segurança fizer 5 plantões, qual será o seu salário? Então, aqui é só substituir S de 5.
2.000 mais 150 vezes 5. Então, o segurança vai ter 2.000 mais 750, um salário de 2.750. Então, esse seria o vídeo da aula de hoje. Até a próxima aula. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e aguarde